Reviravolta com Léo Ortiz. Red Bull Bragantino já admite diminuir o valor para negociar o atleta com o Mengão. Flamengo confirma interesse na contratação do volante líbio Al-Musrati. Essas e outras a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assista até o final, não pule esse esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Pra cá, Mauro Santana, meu parceiro, meu amigo, que já está se preparando para fazer a cobertura de mais um treino do Flamengo em solo americano. É o terceiro, né? Já que o Flamengo fez duas atividades, aí teve o jogo lá no Tampa Bay e aí folgaram ontem. Inclusive a gente encontrou alguns atletas nos parques aqui, né, da Universal, e hoje volta a atividade. Não é isso, Mauro? É isso aí, primeiramente um forte abraço a você, meu querido amigo Rafa Melo, e a toda a galera que está acompanhando aí o vídeo. Já larga aquele like esperto, a galera também se inscreva no canal. E é claro, o Flamengo segue na sua preparação. Já foram vistas coisas muito positivas na partida diante do Philadelphia Union. Lógico que ainda é um início de temporada, o Flamengo não vai estar na ponta dos cascos, mas acredito que a evolução vai acontecer ao longo dessa semana, que será importante a última semana do Flamengo aqui em solo norte-americano, logo depois da partida do próximo sábado contra o Orlando City. O grupo ainda vai treinar, ainda terá 2 períodos de treinamento e logo depois retorna para o Brasil. Em Belém do Pará acontece o primeiro jogo oficial do Flamengo no seu retorno nos Estados Unidos contra o Sampaio Correia, no Mangueirão. É isso, Mauro Santana já de cara falando sobre o mercado da bola e uma notícia que pode ser excelente. A gente pode ter uma reviravolta no caso Léo Ortiz. Uma informação que saiu agora nos primeiros minutos do dia sobre o Red Bull Bragantino diminuir, né, a oferta, a pedida para sacramentar a saída do zagueiro Léo Ortiz. A informação do GE, Globoesporte.com, traz aqui que o Flamengo mantém o interesse e ainda não jogou a toalha pela contratação do zagueiro. A ideia de Marcos Braz e Bruno Spindel para a Europa não afetou a negociação com o clube paulista, que já aceita diminuir a pedida e atender o desejo do zagueiro de atuar no clube carioca. Os dirigentes mantiveram contato quase diário com o staff do atleta, que é o empresário Paulo Pitombeira, e é quem intensifica, né, a negociação com o Bragantino, enquanto os dirigentes estão na Europa para fechar a contratação do Vinha, né, e também do Luiz Henrique. Os paulistas diminuíram a pedida de 12 para 10 milhões de euros, mas o Flamengo ainda deseja um valor um pouco menor. Braz e Spindel estão nesse momento em Madrid e preparam um embarque aqui para os Estados Unidos, onde encontrarão a delegação rubro-negra. E aí esse encontro com o presidente Rodolfo Landim será crucial para debater aí a nova investida por Léo Ortiz. A ideia da diretoria é enviar uma nova proposta, uma proposta final que aí sim vai balançar e muito o Red Bull Bragantino. Ele esteve aí relacionado para o jogo contra o Água Santa na estreia do Campeonato Paulista. O treinador Pedro Caixinha chegou a falar da situação do zagueiro, mas, Mauro Santana, pela informação de hoje, tá tudo em aberto e o Flamengo continua na parada para contratar o Léo Ortiz, Mauro. E isso em paralelo da negociação envolvendo o português Domingos Duarte. Ou seja, o Flamengo pode sim trazer ainda os 2 jogadores, os 2 zagueiros. Fato é, Rafa, que a presença do empresário do Léo Ortiz, o Paulo Pitombeira, foi importantíssimo para que as negociações não fossem encerradas. Ele é quem mais, até por entender que será muito mais interessante para o Léo Ortiz jogar pelo Flamengo, o jogador se valorizará ainda mais, ganhará mais visibilidade, poderá ter ainda mais a possibilidade de uma convocação
para a seleção brasileira. Então, justamente por isso, ele tem se dedicado incessantemente para tentar dobrar os dirigentes do Massa Bruta para que eles aceitem reduzir ainda mais. Isso não vai ser suficiente. Sim. Esses valores não são suficientes. O Flamengo não vai pagar. Não vai chegar a 10 milhões de euros. Agora, eles vão ter que baixar um pouco mais, chegar a um denominador comum. Ele também tem conversado com o Flamengo, convencido os dirigentes rubro-negros a também ceder da sua parte, pelo menos demonstrar uma boa vontade. O Flamengo vai fazer isso nas próximas horas, deve formalizar mais uma proposta, aumentar um pouco mais a proposta que já foi feita pelo jogador, mas logicamente que vai depender muito mais do Bragantino que do Flamengo. Fato é que a relação entre os dois clubes esteve bastante desgastada e só não encerrou, né, de maneira definitiva, muito em função do agente do jogador. E pode ter sido uma tática também, né, dos dirigentes, quando começaram a negociar com o Retafe a contratação do zagueiro português Domingos Duarte. É claro, eles estão lá, a informação está aí para todo mundo. Isso chegou no Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino sabe que tem um jogador insatisfeito em seu elenco. O Léo Ortiz já declarou que quer jogar no Mengão. O empresário, em várias reuniões com os dirigentes do Massa Bruta, já externou o desejo do seu atleta. E até quando você deixar um atleta insatisfeito em seu elenco, isso é bom para a temporada, para o restante do grupo, enfim. E aí eles estão vendo que o Flamengo está negociando com outros atletas da mesma posição. É uma oportunidade do Red Bull fazer dinheiro. Não é uma proposta baixa que o Flamengo está oferecendo. Entre 6 milhões e meio e 7 milhões de euros. É isso também? A tua informação é essa, Mauro? Exatamente. Outra coisa, né? O próprio Léo Ortiz, apesar de insatisfeito e muito bem orientado pelo seu empresário, não está forçando a barra, não bateu de frente. Até para não atrapalhar a negociação. Exatamente, até mostrando respeito ao clube ao qual ele está vinculado. Né? Ele pediu, inclusive, para ser relacionado, embora não tenha sido utilizado na partida de estreia do Bragantino, que também não encerra em nada, não prejudica em nada uma possível transferência para o Flamengo. Ele pode estar hoje registrado no futebol paulista, na Federação Paulista. Se houver a transferência, ele passa a ser jogador do Flamengo, vai ter o nome publicado no Boletim Informativo de Registro de Atletas da Federação do Rio, normalmente, tá? Não tem problema nenhum ele estar disputando o Campeonato Paulista. Isso não impede, por exemplo, de jogar o Carioca ou qualquer outra das competições que o Flamengo terá de disputar ao longo da temporada. Bom, gente, a negociação segue e nós estamos aqui nos Estados Unidos, né, mais precisamente em Orlando, na Flórida, aguardando o retorno de Marcos Braz e Bruno Spindel, para a gente saber mais sobre essa situação envolvendo o Léo Ortiz e qual será a nova proposta que o Flamengo enviará ao clube paulista. Eu acho, Mauro Santos, se chegar a 8 milhões de euros, tem negócio. E assim, sinceramente, é um zagueiro de qualidade. Eu acho que é um investimento alto. Ô, Mauro, chega para ser titular o Léo Ortiz? O Léo Ortiz chega para ser titular, ele é zagueiro direito, vai chegar para ocupar a função com todo respeito ao Davi Luiz, com todo respeito ao Fabrício Bruno, mas hoje o Léo Ortiz está jogando mais bola que esses dois jogadores. Olha aí, hein? Mauro Santana tá cravando. Léo Ortiz barra o Fabrício Bruno. Você concorda, torcedor? Léo Ortiz seria titular fácil hoje na zaga do Flamengo no lugar de Fabrício Bruno? Eu não vou dar minha opinião, não. Só tô jogando lenha, Mauro. Você sabe que eu não fico em cima do muro. Então, a minha opinião é essa, né? E eu acredito até que no Flamengo, se ele mantiver o futebol que ele vem jogando, né, ou que vinha jogando até o ano passado, no Red Bull Bragantino, se ele repetir esse bom futebol no Flamengo, pode ter certeza que a seleção brasileira é questão de tempo para ele. Não, o Léo Ortiz é um grande zagueiro, chega para ser titular, a gente está brincando aqui, mas é um atleta de qualidade. Foi o primeiro pedido do Tite, né? O Tite pediu o Léo Ortiz para essa temporada, já tinha saído o Rodrigo Caio, já era uma decisão da diretoria em conjunto com o departamento de futebol, a comissão técnica do Tite. Então, até para repor a saída do Rodrigo Caio, tem outro zagueiro que pode sair a qualquer momento, que é o Pablo. O Flamengo não conta com este atleta se chegar uma proposta, enfim. E essa situação envolvendo o Léo Ortiz
não tem nada a ver com a situação envolvendo o zagueiro português Domingos Duarte. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pra gente fechar aqui, vamos falar do volante Al Musrati, volante líbio do Braga, e o Flamengo. Quando eu falo Flamengo, eu falo Marcos Braz, o Bruno Spindel, dirigentes que compõem a pasta de futebol, confirmaram o interesse na contratação. E teve gente ontem, Mauro Santana, tripudiando a nossa informação. Paparazzo rubro-negro, você e eu estivemos juntos, né? E recebemos essa informação. E aí tinha gente, olha, vocês estão inventando jogador para o Flamengo. Cada dia aparece um jogador diferente. Tá aí, o jornalista Vene Casagrande confirmou com dirigentes o interesse na contratação do volante Al Musrati. Então, mais uma bola dentro, né, Mauro? Com certeza, aí, deixando muito bem claro para a galera, eu não costumo me posicionar com relação a isso. A crítica faz parte, né? A gente sabe que existe a presença do hater, né? A figura do hater nas redes sociais, é algo que, lamentável, não deveria acontecer, mas é algo natural, normal nas redes sociais. A gente tem que fazer o nosso trabalho, bem feito. E esquecer o resto. Exatamente. Até porque aqueles que nos admiram, aqueles que acompanham o nosso trabalho, até pelo nosso profissionalismo, são em muito maior número, né, do que aqueles que acompanham para criticar. E pode criticar também. Muitas vezes tem uma crítica construtiva, a gente tem que aceitar e tem que saber peneirar aquilo que é uma crítica para o nosso crescimento profissional, para lapidar a nossa qualidade profissional, e aquelas que são vazias, né? Mas muito legal, realmente, né? Essa questão que envolve até os nossos colegas jornalistas que também vão atrás da informação. A partir do momento que a gente trouxe a notícia do Al Musrati, trouxeram também maiores informações, né? A gente agradece o Leonardo Baran, que está em Braga e também acrescentou muitas outras informações. Parece o Pedro Sepúlveda. Pode falar nele, então? Porra, vamos falar. Pode falar já? O Pedro Já pode falar? Pode falar. Pode falar, então. O Pedro Sepúlveda, né, que nos ajudou na apuração. Sim. Né? Então, o Pedro Sepúlveda sempre muito bem informado. Fala pra galera quem é Pedro Sepúlveda. Pô, é o jornalista mais bem informado do mercado da bola e é nosso amigo. De Portugal, né? De Portugal. É o nosso amigo, o jornalista mais bem informado do mercado da bola na Europa. Hoje tá barrando aí Fabrício Romano e companhia. O cara sabe tudo. Agora... Rudy Galete, perde pra ele. Só não perde pro Nico Schira. Nico Schira é parceiro, é amigo. Os dois estão no mesmo nível. Mas os outros são amigos da banda errada. Vamos lá. Eu queria só dizer o seguinte. Eu presenciei ontem os ataques que o Rafa Melo recebeu de algumas pessoas, alguns haters, como mas isso aí o acontece. Mauro Santana falou. Eu só queria dizer o Isso seguinte. aí acontece. Queria dizer o seguinte. As pessoas criticando porque a gente estava fazendo vídeos e trazendo informações do Flamengo num parque de diversões. Isso acontece. A gente está aqui em Orlando trabalhando. É o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão. Cobrir o Flamengo, viver o Flamengo, estar acompanhando sempre o Flamengo. O Flamengo está em Orlando. Os jogadores jogaram aqui e estavam no parque. Nós estávamos trabalhando aqui e num dia que seria off, mas ainda assim estávamos trazendo informações para a galera, nós também fomos para o parque. Eu, sinceramente, não consigo entender o porquê desse ódio todo das pessoas que estão trabalhando e trazendo notícias e estão aqui também não poderem ter o seu momento de diversão. É isso. Valeu. Esse paparazzo que já passou por isso, né? Em algumas oportunidades. Isso aí eu não sei se é antes, não dá também pra gente ficar falando sobre isso. Eu tô aqui mais preocupado em fazer o meu trabalho. Exatamente, a gente tem que focar naqueles que acompanham a gente, naqueles que gostam do nosso trabalho, né? Esses têm que ser sempre municiados de informação. Eu tenho certeza, ô Mauro Santana, que quem me segue, o meu inscrito, que é ali fiel, que faz parte da minha família, que eu considero vocês que estão assistindo, a minha família, né? Então o Flamengo admitiu aí o interesse na contratação do Al Musrati, volante líbio de 27 anos. Ô Mauro, ele tá no Braga já há bastante tempo, desde 2020. Essa é a 4ª temporada. A 4ª temporada dele, e o contrato dele vai até 2026. Ontem o Leonardo Baran trouxe aí várias informações, né, complementando aí a nossa informação, e os números são assustadores, os números do Al Musrati pelo Braga.
São 58 jogos, 9 gols, 3 assistências, 50 finalizações, 86 passes certos, 86%, 73% de acerto no passe longo, 400 bolas recuperadas, 116 desarmes, 114 interceptações, nota 7.26 no SofaScore. Nós estamos falando de apenas 58 jogos. 400 bolas recuperadas em 58 jogos... Quase 10 por partida. É brincadeira, Mauro. Não, e esses números só não são melhores porque ele teve uma lesão complicada, Sim. que inclusive foi mantida em sigilo pela direção do Braga, e não participou da totalidade dos jogos dessa temporada, porque esses números poderiam ser ainda maiores e melhores, né? E o que denota que o jogador, neste recorte de 2 temporadas, ele realmente se converte no atleta mais importante do Braga e um dos mais importantes em atividade no futebol português, ou seja, o interesse do Flamengo não é em qualquer jogador, né? O Al-Musrati realmente é um destaque e realmente, se vier para o Flamengo, tomara que seja contratado. Eu estou torcendo para que ele seja contratado. A informação é que ele já superou a lesão e que já, inclusive, está fazendo o trabalho de transição para retornar aos gramados, e então será uma excelente contratação. É importante a gente acrescentar a nossa informação que tem um clube grego aí também brigando pela contratação do atleta. Tá na parada. Quem é o clube? É o Olympiacos da Grécia, clube muito conhecido do torcedor do Flamengo, porque contratou o Rodinei, levou o Ramon. Agora, é um clube muito ativo no mercado da bola. Você sabe quem é o treinador do Olympiacos? Quem? Carlos Carvalhal, que trabalhou com o Al-Musrati no Braga. Inclusive o Carlos Carvalhal, que namorou com o Flamengo, digamos assim, né? Ele próprio disse que gostaria de ter treinado o Flamengo, mas não deu, né? Acabou vindo Paulo Souza, é um bom treinador. E o Olympiacos tem como tradição, aliás, o futebol grego tem como tradição contratar treinadores portugueses, né? O PAOK, se eu não me engano, teve aí o Abel Ferreira. Exatamente. Que venceu o Jorge Jesus, né? Na disputa, se eu não me engano, da Liga Europa. Então, lógico que pelo fato de ter um treinador com quem o Al-Musrati trabalhou no Braga, isso pode dar uma certa vantagem ao Olympiacos, o fato dele permanecer na Europa, mas também vai muito do desafio do jogador, né? Imagina, ele que é líbio, ou seja, né, não é do continente europeu, né, e ir a um outro continente, né, ir a um novo continente, atuar no futebol sul-americano, eu acho que seria fantástico. E outra, né, o Flamengo realmente internacionalizando a marca, né, não apenas com a presença aqui na pré-temporada, mas contratando português, contratando líbio, o Flamengo contratando jogador em todos os continentes. E pode estourar o limite de estrangeiros, né? No elenco por competição, né? Mas a gente tem que lembrar também que, por competição, as competições nacionais. Exceto a Libertadores. Isso. Na Libertadores você pode jogar com 11 estrangeiros, se quiser, e mais 12 no banco de reservas, né? E você pode contratar quantos estrangeiros você quiser. Você pode ter quantos estrangeiros você quiser no elenco. Sim. A questão é que você só pode relacionar para uma mesma partida 7, contando também com o banco de reservas. Moral, hein? Que marra é essa? Um abraço, Mauro Santana, um abraço, Paparazzo Rubro-Negro. A gente volta a qualquer momento com novidades do nosso Mengão. Valeu!